nós já tivemos uma lição grande hoje pela manhã com a Paraxá Nassau. Mas nós ainda aprendemos hoje pela manhã que Elohim não faz acepção de pessoas, mas ele faz distinção entre as pessoas, né? Entre alguns grupos, não é? Que foi os filhos de Levi, que é Coate, Merari, Gerson, Coate e Merari. Mas ele separa Coate para um serviço específico. Traz sobre ele uma sobrecarga sobre Coate. Irmãos, o livro de Números é um livro do recenseamento. Nós temos o recenseamento em Êxodo, no capítulo 30, que é um recenseamento. Recensear no hebraico significa encarregar para uma função específica. Nós temos o Êxodo no capítulo 30, que nós temos ali um recenseamento. Aquele recenseamento é para uma taxação anual para o serviço da casa do Eterno anualmente. Depois nós temos agora o início do livro de Números, Bamidbar no hebraico, é Números, quando ele começa com um recenseamento militar. Mas Nassau, que começa no capítulo 4 de Números, a partir do versículo 21, começa com outro recenseamento. Então nós temos aqui a ordem de recensear, diferente do capítulo anterior, que é o capítulo de número 3 do livro de Números. Pois ali se falava da genealogia e também na ordem cronológica. Olha para você ver aqui, ó, no capítulo 3 de Números, do 11 ao 51, nós temos toda essa ordem cronológica dos filhos de Levi. Hoje pela manhã, o pastor Isaac colocou para nós visualizarmos a descendência de Levi. E você aprendeu muito bem ali. Vocês sabem que eu tinha 2 anos de convertida e o Espírito de Deus falou ao meu coração. Sabe o quê? Não é por acaso que seu pai chama Levi. Meu pai era Levi, sefaradi, judeu sefaradita de Portugal. Meu avô veio nos porões dos navios portugueses para o Brasil. Então o Espírito de Deus me disse, não é por acaso que seu pai chama Levi. Eu não sabia que eu iria fazer parte de um trabalho específico para a reconstrução da casa do Eterno, né? Naquela época. Então aqui nós temos, do versículo 11 ao versículo 51, a genealogia de toda e a cronologia dos Levis, né? A ordem do recenseamento no capítulo 4 está relacionado ao tabernáculo itinerante, o tabernáculo que se movimentava no deserto, não é? A nuvem se levantava, Israel teria que se levantar, montar e desmontar tudo. Então esse recenseamento está ligado ao tabernáculo itinerante, pois futuramente, no serviço do santuário sedentário em Jerusalém, não era mais preciso carregar o material. Então esse recenseamento é próprio para o tabernáculo itinerante, é próprio para nós, que somos o tabernáculo itinerante, andamos daqui para ali. O Espírito de Deus mora no nosso seio. Então, depois o templo se torna sedentário. Não é necessário mais preciso carregar esse material, que é montar e desmontar o tabernáculo, não é? Então, veja aqui no capítulo 3, de 5 a 10. Disse o Eterno a Moisés, faze chegar a tribo de Levi, foi o que você viu pela manhã, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Eles estavam subordinados ao serviço sacerdotal. Serviço sacerdotal. Cumprirão eles os seus deveres e os de todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Darás os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel,
lhes são dados. Por isso que o pastor Isaac, hoje pela manhã, nos ensinou, encerrando já a sua palavra, que ele falando sobre aqueles 3 últimos itens. Qual foi o primeiro item que ele disse? Estarmos sujeitos à autoridade. Coré, Datã e Abirão não se sujeitaram a esse serviço, ao serviço, ao ministério dos sacerdotes. Olha só, o ministério de Arão, eles não se sujeitaram. Darás os levitas a Arão e a seus filhos. Então, eles eram subalternos. Por isso que é muito importante a disciplina espiritual. E onde nós vamos alcançar essa disciplina? Nas orações da manhã e da tarde. Você aprende a submissão à autoridade. Você aprende a submissão ao seu marido. O seu marido num relacionamento íntimo com você. E de submissão também àquela que Adonai lhe deu. E também as crianças na escola. Hoje estas coisas no mundo moderno estão descontroladas. As pessoas não entendem. Às vezes eu fico preocupada com a polícia militar. Ela não tem como agir no Brasil. Tudo que ela faz, os policiais são presos, os bandidos só têm razão. Quando eu ouço o noticiário, eu fico com pena. Porque as pessoas não têm noção de autoridade. Um guarda de trânsito, quando está ali, ele é autoridade sobre nós. Se ele te der um aviso para parar, você vai ter que parar, senão ele te multa. Então você vai só aprender se você sofrer uma multa? Não. Você tem que aprender a obedecer nos mínimos detalhes. Eu e você precisamos aprender. Senão, quando chegar nas questões espirituais, nós faremos como Coré, Datã e Abirão. Se levantam contra Moisés e contra Arão. E a terra vai abrir e vai engoli-los. Interessante que nessa porção do recenseamento aqui, do tabernáculo itinerante do deserto, é interessante notar que nós temos aqui uma graça escondida na Torá. Porque nós só conhecemos graça no Novo Testamento. A Torá, os rabinos usam essa designação de graça escondida. Graça escondida. E aqui você vai encontrar. O que é graça? Graça no hebraico é hanan, conceder um favor, ser gracioso para com alguém. O verbo no hebraico descreve uma reação sincera de uma pessoa, nesse caso o eterno, que tem algo a dar para alguém com necessidade, ou seja, encarregar alguém de uma tarefa para que ela não venha a morrer. Vou repetir. O eterno, aqui tem uma graça escondida na Torá, pois o eterno vai encarregar a tribo de Coate, a tribo de Gerson, de Coate e de Merari, de Coate com a tarefa específica, com uma carga, uma sobrecarga sobre ela. Mas todos eles têm uma tarefa específica. Mas a tribo de Coate, ela teria que ser protegida daquela sobrecarga, senão ela morreria. Então ele dá uma tarefa específica, mas todos que estão em volta vão ter que cuidar daquele que recebeu uma sobrecarga para que ele não morra. O Eterno vai responsabilizar Gerson, Merari, para que, quando eles estiverem desmontando o tabernáculo, eles cubram os utensílios sagrados, a mesa dos pães das faces, que na sua tradução chama pães da proposição, mas no hebraico é pão das faces, a mesa, o candelabro e o cofre, a arca. Gerson e Merari teriam que cobrir tudo. O tabernáculo era cheio de panos e panos e panos. Quando eu estou trabalhando com Luzia, fazendo os panos daqui, eu me lembro do tabernáculo. É pano e mais pano, coronel. Pano e mais pano. Eles teriam que cobrir, porque quando Coate viesse, olha para você ver no capítulo 4. Olha aqui.
capítulo 4, de 1 a 15, mas nós não vamos ler tudo, não. Olha aqui, fazei o recenseamento dos filhos de Coate, versículo 2, do capítulo 4. No meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 35 anos de idade, todos que são aptos para que sirvam na tenda da congregação, para que sirvam a Arão e aos seus filhos. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Mas Gerson e Merari terão a responsabilidade de embalar bem esses utensílios para que Coate não morra. Olha o versículo 15. Olha aqui. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Ele encarrega de uma tarefa específica, interessante aqui, mas a pessoa não pode morrer porque tocou em coisa santa. Viver com o eterno é viver perigosamente. Porque pode acontecer. Fala, pastor. Essa tarefa ela não pode ser dada a uma autoridade que tenha uma visão humana. Isto. Sim, espiritual. Então, quando a palavra ali nos exorta que essa tarefa foi dada a Moisés e seus filhos, e aquele que fizer essa tarefa será destruído. Né? Então, porque essa tarefa foram dadas a Moisés, a Arão e seus filhos, homens com visão espiritual. Exatamente, né? Exatamente. Os sacerdotes vão lá e cobrem, mas os outros todos são responsáveis para mantê-los vivos. Porque eles estão Coate está com uma sobrecarga. Difícil, né? Uma sobrecarga. Uma sobrecarga. Veja para você ver como isso é tão sério, que em 2 Samuel, no capítulo 6, vai lá para você dar uma olhadinha, um texto que você conhece demais. Quando Uzá ele toca ali na arca e ele vai morrer. Davi chora muito. Davi fica muito triste. Porque seu amigo Uzá vai morrer. Olha aqui, ó. Olha só, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os utensílios de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Elohim, sobre a qual se invoca o nome do Eterno dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Elohim em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Elohim, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Eterno com todo tipo de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Elohim e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Eterno se acendeu contra Uzá, e Elohim o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Elohim. Irmãos, o verbo no hebraico, graça, ele vai descrever uma ação da parte de um superior na direção de um inferior, que não tem nenhum direito a tratamento de clemência se for encontrado em falta, neste caso, das coisas sagradas. Olha só. A graça aqui está escondida porque ele vai dar a tarefa aos homens de cuidar das coisas sagradas. Ele separa Coate especialmente para essa tarefa, traz sobre ele uma sobrecarga para a condução das coisas sagradas. Então, o verbo graça no hebraico
descreve a ação que parte de um superior para um inferior, que somos nós, que não tem nenhum direito a tratamento de clemência, se for encontrado em falta nesta área. Por quê? Porque a Torá traz tudo específico. Por que Uzá vai morrer? Porque a condução dos utensílios sagrados não era feito no carro, com os bois. Vão lá em Números, na nossa Paraxá, capítulo 7. Nassô, Números, capítulo 7. Aqui você vai encontrar os líderes de Israel trazendo ofertas ao tabernáculo. 2 anos havia se passado, o tabernáculo estava pronto. Então você vai ver aqui, ó. Eles trouxeram, versículo 3. Vamos do 1. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungindo e o consagrou a todos os seus pertences. Também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então os príncipes de Israel, os cabeças, os nascis, são os elevados, os que têm conhecimento daquilo que é sagrado, muito sagrado, não é? E cabeças da casa de seus pais, que foram príncipes das tribos e que presidiram ao recenseamento, que fizeram o recenseamento lá, separando Coate para cuidar das coisas sagradas. Não é isso aí? Eles participaram do recenseamento, eles não eram inocentes, né? Davi tinha que ter olhado as prescrições da Torá quando foi conduzir a arca. Não é isso aí? Trouxeram a sua oferta, os príncipes, perante o Eterno. 6 carros cobertos e 2 bois. 1 boi de cada príncipe, 1 carro de cada 2 príncipes. Se apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Eterno a Moisés: recebe deles e sejam destinados ao serviço da tenda da congregação. Dá-lo-ás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros, 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, que iam transportar as colunas, as coisas pesadas nesses carros, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque a seu cargo estava o santuário, o cofre sagrado, e os levavam aos ombros. Ora, carregar no ombro é diferente de carregar em carro de boi. Carregar no ombro é uma sobrecarga. Sobrecarga estava sobre Coate. Então veja aqui em Números no capítulo 4, e eles vão continuar ofertando aqui. Cada príncipe das 12 tribos. Volta ao capítulo 4. Versículo 17. Veja comigo aí, no versículo 17. Disse o Eterno a Moisés e Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Novo aviso. Mais uma vez vai falar. Que a tribo de Coate não morra por causa das coisas sagradas. Olha o versículo, o versículo 18. Não cortareis o ramo dos clãs dos coatitas do seio dos levis. Olha o versículo 19. Isso lhe fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Olha em outra tradução. Fazei-lhes isto, eles viverão e não morrerão. Ao avançarem em direção ao santuário dos santuários, Arão e seus filhos virão. Eles o colocarão, o homem em seu serviço e em seu transporte. Ele era um jumentinho ali de carga. Igualzinho esse jumentinho que está aqui, ó,
na mesa da glória ali, ó. Sabe por quê que esse jumentinho aqui nessa casa aqui, ó, onde nós vamos fazer, pastor, a Tzedakah. Aqui tem um jumentinho com carga sobre ele, ó. Vocês estão vendo aí, né? Estão vendo, né? Essa carga está sobre você. Já sabe, né, pastor? O jumentinho é você. E você está com sobrecarga. Fala, pastor. Detalhe que Amós, a palavra Amós, ele era um homem simples, humilde, e o Senhor o escolheu. O seu nome literalmente usamos de hoje. Manhã. Carregador de fardo. Carregando fardo. Carregador de fardo. Carregador de fardo. Era um homem simples e humilde. Então, é a situação de Amós, é a sua situação. Carregador de fardo. Carregador de fardo. Porque até aqui você vai fazer o seu serviço em seu transporte. Você vai transportar uma carga pesada. É isso aí. Trata-se aqui não apenas de uma função ministerial, mas de um verdadeiro carregamento. O verbo carregar em português significa colocar carga em algum lugar sobre você. Conduzir um veículo é carregar. Isso é imposto sobre nós por Adonai. Então é um excesso de responsabilidade, oprimir, torná-lo sombrio. Você sabe por que o profeta, acho que é profeta Amós, que ele vem e diz, por que destes vinho a beber aos nazireus? Israel, por que destes vinho a beber aos nazireus? Aqui está na nossa legislação de Nassô, a Paraxá Nassô. Fazer uma contagem, não é isso? O nazireu. E nós temos ali a situação de Sansão. Ele nasceu com uma sobrecarga. Quando estava, antes dele ser gerado, o anjo anuncia a Manoá, que a mulher dele, a ela primeiro, que ela vai ter um filho. E que esse menino vai ser assim, assim, assim. O profeta Amós que faz essa denúncia. Por que vocês estão dando? Porque o nazireu é proibido de beber vinho. É proibido de comer a uva passa. Porque estava numa missão específica. Então eles vão trazer, irmãos, uma pessoa sombria é uma pessoa que está numa situação que ela não tem nem onde correr, não tem atalho para ela. Se sair nos atalhos, vai morrer. Porque ela está transportando uma carga pesada. Uma responsabilidade. Não é ministério coisa nenhuma. Jonas. Ele lembrou bem o que ocorreu com Jonas. Ele estava com uma sobrecarga de anunciar a Nínive que Adonai iria destruí-la. Ele saiu pegou um navio, pastora Santos já quis arrumar as malas dela, pastor, e sumir que ninguém me encontrasse. Quer contar Ritona? Ritona sabe contar isso muito bem. Eu queria, nem meus filhos vão me encontrar, que eu vou sumir. Estava igual o Jonas. Jonas bateu na barriga daquela pobre baleia, que teve misericórdia dele. Jogou ele na praia, porque ele estava fazendo muito mal até a baleia. Porque ele fez mal àquele navio inteiro. Porque ele estava com uma sobrecarga e não queria cumpri-la. Irmãos, quem é sombrio, está com uma sobrecarga, é alguém humilhado por Adonai. Humilhado pelo Espírito Santo. Para herdar a vida eterna e levar outros a herdar a vida eterna. Ele é sombrio, né? Os homens falam que ele é pouco iluminado. Ele é melancólico.
os médicos colocam lá, os psicólogos já quiseram me levar para o hospital. Eu falei, Ritona, se eu sair do hospital, te dou uma surra. Se você me deixar levar para o hospital. Tiveram uns líderes aí que queriam me internar, pastor. Que eu estava melancólico, que eu estava chorando. E eu só chorava, que eu estava em depressão. E que era isso. Não se chora diante do povo, Sandra. Eu, hein? Estou aqui para eu ficar sozinha, vocês têm que me ajudar. Aonde? Aí eu queria arrumar a mala mesmo e sumir. Aí era tudo que eu queria na vida. Mas ia para onde, irmãos? Quando no navio, o barco está no mar, quando você carrega, fala carregar, você vai recolher a vela do barco. Arão e seus filhos virão. Olha aí no capítulo 4. Mas, 4, versículo 20, ó. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas santas, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Arão e seus filhos virão. É o que nós lemos no versículo anterior a esse aí, ó. Olha aí para você ver. Eles virão, Arão e seus filhos, versículo 19. Eles o colocarão, o homem em seu serviço e em seu transporte. Eles o colocarão, o homem em seu serviço e em seu transporte. Irmãos, por isso que hoje pela manhã, pastor Isaac, nós tivemos, Neemias fez isso com o povo. Quando nós oramos Números capítulo 10, hoje de manhã, Números. Neemias capítulo 10, do versículo 28 ao 39, nós estávamos colocando uma sobrecarga sobre nós, não estávamos? Que nós vamos cumprir os mandamentos, que nós vamos guardar o sábado, que nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Foi tudo isso, não foi ali? Que não vão faltar as orações pela manhã e à tarde todos os dias. Tenha festa anual, tenha tudo, nós vamos fazer. Foi o que nós dissemos hoje. Então, porque eles olha o versículo 20. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas santas. Eles não virão como engolidos, diz em outra tradução. Ver o santuário, eles morreriam. Eles não virão como engolidos. Diz a Torá em Números capítulo 20, em outra tradução. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas santas. Não entrarão, porque eles vão morrer. A ideia aqui da Torá é que os objetos santos os engole de certa maneira. Aqui indica que deve-se evitar que os coatitas em serviço lancem sobre os objetos sagrados um olhar ávido. Ou seja, presta atenção nisso, um olhar ávido. O que quer dizer isso? Um olhar soberbo. Um olhar desejoso, com ardor de estar ali fazendo aquilo que você não foi chamado. Eles não poderiam olhar, para eles não serem engolidos, para não ter esse olhar de desejar arduamente, engolir as coisas sagradas com os olhos, para evitar isso. Ávido de glória. Ele falou hoje de manhã, ávido de saber. Não é? Cobiçoso, ambicioso. Porque acha, eu às vezes fico lembrando que tem muitos, mas é muito político aí, que quando ouve falar, pastor Isaac, pastor Rubens, que José do Egito foi o primeiro ministro do Egito. Eles almejam, então, ocupar os postos mais altos no governo, mas pergunta se algum deles passou pelo que José passou. Se foi vendido pelos irmãos, se foi jogado dentro de uma masmorra,
se foi provado com a área sexual e não caiu ali com aquela mulher de Potifar. 14 anos de prova para ver se o homem poderia ser o primeiro-ministro do Egito. E foi. E honrou a Elohim. E elevou o nome de Elohim. Esses políticos, nossos irmãos que se tornam políticos, nenhum deles passou por nada disso. Porque eles não conhecem a Torá. Eles não acham que Adonai aflige ninguém. E Yeshua fecha o sermão da montanha, começa e fecha praticamente com a humildade. O versículo 2 do sermão do monte, ele diz: em marcha os humilhados do sopro, os humilhados do Paráclito, os humilhados do Espírito Santo, estes herdarão o reino. Estes herdarão o reino. É isso aí, ele está afligido, carregando sobre si um transporte pesado para a salvação de hoje. Isso é graça escondida, em abundância na Torá, não é? Então a Torá diz, eles não virão como engolidos ver o santuário, eles morreriam. O Eterno mesmo impõe carga sobre nós, ou seja, ele nos oprime. Ele torna-nos sombrio aos olhos humanos, exposto às críticas, principalmente dos irmãos, principalmente da parte dos próprios irmãos. Eu vou te mostrar aqui agora, em Juízes, no capítulo 13, uma carga imposta sobre Manoá, e sobre seu filho Sansão, e sobre a sua mãe. Então você vai ver aqui no capítulo 13 que o anjo vem, fala com ela, mas nós vamos começar do 12, porque nós não temos muito tempo não. Então disse Manoá, quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O pai do menino agora queria saber do anjo como ele deveria se comportar com o rapaz. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. O menino nem tinha sido gerado ainda. Então Manoá disse ao anjo do Eterno, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Eterno disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, não é hora de comer contigo, Manoá. Vai sacrificar primeiro, vai oferecer holocaustos a Adonai primeiro, diz o anjo a ele, praticamente. Olha aqui, ó. Mas se fizeres holocaustos ao Eterno, o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Eterno. Perguntou Manoá ao anjo do Eterno, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Meu nome é maravilhoso. Dentro dessa paraxá está o nazireado. Toda a legislação para o nazireu. O que ele tem que fazer, como é que ele tem que viver. E você sabe que Sansão sai dos esquemas aí do nazireado. Ele não vai viver. Ele vai vencer os filisteus. Porque Adonai está por aqui com os filisteus. É um período muito sério da história de Israel. E teria que vencer os filisteus. Ele vai dar a sua própria vida. O Eterno vai lhe devolver a força que lhe foi roubada por Dalila. E ele então vai destruir o templo de Dagon. Ficou cego. Agora ele vai fazer um benefício. Destruir o templo de Dagon. Matar a todos e morre também. Ele era um nazireu. Ele tinha uma sobrecarga sobre ele. Ele teria que cumprir a tarefa de Adonai, senão vai morrer. Para que Coate não morra. Então você é obrigado a ajudar aquele que está com sobrecarga. Aquele que está com sobrecarga. Um dos objetivos do Eterno em impor carga
é para aprendermos a humildade. Um dos objetivos de impor carga é aprendermos a humildade. A humildade é a ausência completa de orgulho. É um rebaixamento voluntário ou imposto. Rebaixamento voluntário por um dever de obedecer aos mandamentos de Adonai. Um dever. A pessoa humilde, ela denota respeito, submissão e deferência. É a pessoa humilde. E o mundo, irmãos, ele vai exaltar o soberbo e vai desprezar a humildade. Mohamed Ali estava aí, ó, nos jornais, todos nos últimos dias. Ali estava o símbolo da exaltação e da soberba. Aquele boxeador que morreu agora. Ali estava o símbolo da soberba. E você sabe que o soberbo bate assim com Adonai e choque e volta. E não tem chance alguma de sobrevivência. O soberbo. Se não houver arrependimento de pecados. Se houver arrependimento, sim. O soberbo tem o humilde como? Como medíocre, como baixo, como obscuro, como mal iluminado, como tenebroso, como pouco definido, pouco claro e sem nobreza. É isso que o soberbo tem do humilde. Você quer isso tudo para você? Você deve querer. Você deve querer se humilhar voluntariamente para agradar a Adonai, se submeter aos seus mandamentos e à sua Torá e glorificar o nome dele. Porque a soberba não tem parte com Adonai. Você vai ver que nós vamos, por isso que ele impõe sobrecarga, para que nós também, para que nós encontremos o caminho da humildade. Encontremos o caminho da humildade. E impor a carga também é para aprendermos a servir. Você se lembra quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, o que é que ele diz? Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei do Machia. Do seu Machia, do rabino que você diz servir. Ele te põe sobre um rebaixamento, porque ele se rebaixou ao máximo. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, para nos trazer a salvação. Ele se humilhou ao máximo, ao máximo. Veja comigo que você vai encontrar um exemplo de sobrecarga colocada sobre alguém cujo objetivo é para livrar uma nação inteira. Veja comigo, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22. Depois vou te levar lá em Amós para você ver a denúncia de Amós a Israel por dar vinho a beber aos nazireus. Porque fica cheio com o nazireu. Porque ele fala sem parar uma coisa só. Ele se torna enjoado, cansativo, intolerante. Ele é essa coisa assim, diferenciado dos outros, não é? Olha aqui no capítulo 17, a partir do versículo 17. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Ele põe sobrecarga a Davi para levar comida a seus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos e ver se vão bem e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se, trouxe sobre si carga e partiu como Jessé lhe ordenara. Quem colocou sobrecarga? O pai. Né? Chegou ao arraial quando o exército estava saindo
em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com a guarda da bagagem, correu para a frente de batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ele vai enfrentar quem aqui? Golias. Ele tinha uma sobrecarga para trazer alimento. Ele vai livrar toda a nação de Israel e vai vencer Golias. Ele está com uma sobrecarga. E muitas vezes nós mesmos entendemos que devemos nos impor cargas. Olha aqui, capítulo 25 de 1 Samuel. Tudo isso, irmãos, é para estabelecimento de justiça, pastor Isaac. Sobrecarga é para estabelecimento de justiça. Sobrecarga. Olha aqui no capítulo 25. Comece do versículo 18. Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Ela teve o jumentinho para carregar a carga para ela. Senão ela tinha que colocar a carga nos ombros. O Eterno tem misericórdia, ela é mulher. Né? E aí ela põe a sobrecarga sobre o jumento. E vai levando, ela vai levar víveres a Davi. Então disse aos seus moços, ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. Porém não declarou nada a seu marido Nabal, o homem de Belial, o homem mau. Você conhece muito bem essa história. Ela vai a Davi e ela se prostra diante dele. Ela já sabia quem era o rei Davi. Ela sabia que ela tinha que sustentar o exército dele que estava em campo de batalha. E Nabal não quis ajudar. Ela vai levar com uma sobrecarga sobre ela, a Davi, todo esse alimento. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Eterno Elohim de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita sejas tu que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Ela vai alimentá-los, ela vai ajudar a Davi a não praticar justiça com as suas mãos, justiça própria. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Eterno Elohim de Israel, que me impediu de fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem o mesmo um menino. Então Davi aceitou das mãos dela o que lhe tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Eu dei ouvidos à tua voz e concedi o teu pedido. Viu só? O profeta Isaías fala que impor cargas capítulo 10 de Isaías, é para estabelecimento de justiça. Venha cá para você ver. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Olha aqui no primeiro versículo de Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas, então é para estabelecimento de justiça. E dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Olha, tá vendo? Mas que fareis no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória quando Adonai resolver agir para defender a justiça, o órfão, a viúva e o necessitado? Que nós deixamos de fazer
Por isso que é para impor carga, para estabelecer justiça. E olha aqui, versículo 12 desse mesmo capítulo. Havendo o Eterno acabado toda a sua obra no monte de Sião, em Jerusalém, depois de tratar em Israel essas questões, então visitará o fruto do coração arrogante, do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Então você já viu que se põe sobrecarga para tratar do órfão, da viúva e do necessitado, para servir, para fazer esse serviço e para desfazer a soberba. Quando nós fizermos estas coisas, ele tirará a carga de sobre nós. Virá o tempo de descanso, diz pastor Isaac. Olha aqui para você ver. Olha, primeiro ele corrige Israel, depois ele vai corrigir a Síria, as nações, na sua arrogância. Aí, olha lá no versículo 17. A luz de Israel virá a ser como fogo, como lá no tabernáculo itinerante do deserto, e que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. Será como quando desmaia o doente. Versículo 20. Naquele dia o restante de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, mas se estribarão lealmente sobre o Eterno, o Santo de Israel. Os restantes retornarão, os restantes de Jacó ao Elohim forte. Aí você veja, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto volverá. Só um resto retornará. Volverá. Receberá ordem e se colocará em ordem de batalha. Só um resto. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Saer Saal Rasbaz, não é? Não, é Saer Jazub. O resto volverá. Lembra a profecia de Isaías no capítulo 7? Saer Jazub. É isso que está aqui, ó. Um resto dele volverá. Converterá é volverá. No hebraico é Saar Jazub. Saer Jazub. Olha aqui agora. Versículo 26. O Eterno dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como as nações, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. A sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. Naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Então a carga será tirada quando o pobre tiver alimentado e quando a soberba for subjugada. Não é? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 2, para nós encerrarmos. Apocalipse, capítulo 2. Olha ali para você ver. O anjo da igreja te atira, versículo 18. Diz, os comentaristas declaram que Jezabel, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, falando à igreja de Tiatira, simboliza Roma. Roma, que governou com mão de ferro Israel e as nações. E governa até os nossos dias. Escravizou, oprimiu os judeus e a comunidade do Machia. Oprimiu os judeus e a comunidade do Machia. Essa Jezabel aqui é Roma. Dizem os comentaristas bíblicos. Roma colaborou fortemente com a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Fez uma tensão tão grande que rompeu judaísmo e cristianismo. As relações não são amigáveis. Não diz que são amigáveis porque não são. E precisam ser outra vez. Porque Roma que desfez isso. É Jezabel. Olha aqui. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o filho de Elohim, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé,
a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, toleras a Roma. Toleras a Roma, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. O ensino de Jezabel induz ao erro e às práticas contra a Torá. O que Roma ensinou? Sábado ficou para lá, sábado não precisa guardar. Roma instituiu o dia do sol, o domingo. Sábado nunca deixou de ser mandamento, nunca. Jezabel induziu ao erro e as práticas contra a Torá, e a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos, diz a parte B do versículo 20. Lembra de Atos, capítulo 15, versículo 20? Lembra ali? Vocês lembram ali de Atos 20 ali? Você vai ver que o ensino de Jezabel estimulou várias facetas da tensão cristã contra o judaísmo, restringindo o mínimo para os gentios, como se a Torá é a vontade de Elohim revelada. Ela foi traduzida como lei, mas ela é a vontade de Elohim revelada. Yeshua cumpriu inteiramente. E você viu a graça escondida lá na Torá. Eu te mostraria várias graças escondidas lá. A Torá é muito mais mansa do que o seu rabino Yeshua HaMashiach. Jesus o Messias. Muito mais manso. A Torá. Muito mais. Isso é Roma. Isso é Jezabel, que criou essa tensão horrorosa, criando essa catástrofe terrível, terrível. O ensino de Jezabel possuía dois aspectos importantíssimos. É a tendência do pensamento grego, seus sistemas e suas criações filosóficas. Eu já falei para a congregação várias vezes e vou repetir. O primeiro-ministro do governo de Sarkozy, da França, ele é um escritor, ministro da Secretaria de Educação. Ele deixou a educação de ser ministro de Educação no ministério de Sarkozy para escrever sobre a família. Essas são as filosofias dos homens grandes. Esse é o ensino de Roma e Grécia, para trazer tensão com a Torá e com obediência aos mandamentos, para escrever as igrejas do Ocidente. Porque os crentes deixam a Bíblia e passam Luc Ferry, o nome dele. Luc Ferry. Seguir os ensinos de Luc Ferry, filósofo, ensinador. Pode ler lá. A Veja trouxe uma reportagem enorme sobre ele nesse período. O segundo ensino de Jezabel de Roma é a gnose, é a alta teologia. Gnosticismo vem do grego, que significa saber, que você colocou o dedo hoje de manhã. Saber. É um movimento dedicado à obtenção do conhecimento maior. A gnose é filosofia dos magos. Gnose é filosofia dos magos. Nós devemos saber apenas na medida da fé, diz a Bíblia no Novo Testamento. Saber apenas na medida da fé. Senão nós vamos extrapolar. Satanás virá com tudo isso aqui. Com essa filosofia de magos, que combina a influência grega, egípcia, babilônica e hindu. Isso aqui é o ensino de Jezabel, que está sendo tratado aqui em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse.
É o movimento para obter conhecimento maior. Essa casa poderia ter centenas de pessoas aqui se eles não fossem atrás do conhecimento maior. Principalmente do judaísmo. Abandonam Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, não é assim, pastor Isaac? Lá no Rio está cheio também. Rasgam o Novo Testamento, jogam fora e vão andar atrás de homens loucos, cheios de gnose, cheios de gnosticismo, cheios de combinações de magos e filosofias de todas as espécies. Uma das doutrinas gnósticas é o dualismo, que vem de Jezabel, sistema religioso filosófico, que admite dois princípios, matéria e espírito, o bem e o mal, pois supõe-se que estejam em luta eterna um com o outro. Esse é o dualismo. Irmãos, Elohim deixou de reinar para eles. Há dois princípios, é o dualismo. Elohim deixou de reinar. Elohim foi, e será eternamente o mesmo, reinando sobre tudo e sobre todos, soberanamente. Os acontecimentos se dão porque ele autoriza. Se dão porque ele autoriza. Essa é a história aqui de Jezabel. Continuemos aqui para você ver. Uma coisa, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Doutrina bíblica básica, arrependimento de pecados. Da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jezabel e Roma é a mesma coisa aqui. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, que estão aqui agora, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, não têm esta doutrina de Jezabel e de Roma, não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Que outra carga eu não porei sobre... Tira do meio de vocês, Roma. Tira do meio de vocês, Jezabel. É Roma. Tira. Que outra carga eu não vou impor. Que outra carga eu não vou impor. Que outra carga eu não vou impor. Essa é a promessa do Eterno.